A redação original da Lei 10.101 de 2001 não previa uma data limite para a assinatura dos instrumentos de acordo de PLR ou PPR, mas o CARF acatou o entendimento construído pela fiscalização de que a não incidência de contribuições previdenciárias estaria condicionada à assinatura do acordo, com regras claras e objetivas, antes do início do período de aferição do atingimento das metas. Ou seja, se o período de aferição se iniciasse em janeiro de um determinado ano, o acordo deveria ser celebrado até o fim de dezembro do ano anterior. Esta exigência, frise-se, não expressamente prevista em lei, despreza a dinâmica que envolve as negociações coletivas, que nem sempre é concluída num fluxo leve e previsível. Como um dileto amigo que atua em negociações coletivas sempre diz, negociação é algo que sabemos como começa, mas nunca sabemos como termina. A posição da fiscalização era fundamentada no entendimento de que os empregados precisariam conhecer as metas antes do início de sua aferição, sob pena de se ter o desrespeito ao requisito de clareza e objetividade das regras. Contudo, mesmo nos casos em que as empresas tinham meios de prova que os empregados já conheciam os termos da negociação antes de sua assinatura, ou assinatura do acordo, a jurisprudência administrativa majoritária caminhava no sentido de exigir as contribuições previdenciárias sempre que o acordo tivesse sido assinado após o início do período de aferição. Esse requisito, criado pela fiscalização e acatado pela jurisprudência administrativa, sem lastro expresso em lei, quase inviabiliza o instituto da PLR para muitas empresas, pois o período de negociação coletiva, na maioria dos casos, não coincide com o fim do ano civil. A resposta a esta questão foi legislativa. Em 2019, foi editada a medida provisória 905, posteriormente convertida na Lei 14.020 de 2020, que alterou a Lei 10.101 de 2000, para disciplinar o tema relativo à data limite para assinatura do acordo de PLR ou PPR, em que, a nosso sentir, tem nítida feição interpretativa. Hoje, após a Lei 14.020, ficou esclarecido que as regras fixadas em instrumento assinado antes de eventual antecipação da PLR e com antecedência de, no mínimo, 90 dias da data do pagamento da parcela única ou parcela final, devem ser consideradas como suficientemente claras e válidas. Remanesce ainda o contencioso relativo aos pagamentos realizados antes da alteração legislativa e que tiveram sua natureza não remuneratória afastada pela fiscalização, pelo simples fato da assinatura do acordo ter se dado após o início do período de aferição. Nesses casos, quando conveniente ao fisco, filigranas formalistas são levadas em consideração, em notável contraste com as autuações pelo mesmo fisco relativas a casos de planejamento tributário. Nesses, sustenta o fisco substance over form, ou seja, a substância deve prevalecer sobre a forma. Já diante da PLR, a postura muda para not substance, but form, isto é, pouco importa a substância ou essência, sendo importante e decisiva a data da assinatura. Para esses casos, a resposta virá do Poder Judiciário, a quem competirá aplicar a lei com respeito à legalidade e à segurança jurídica e, esperamos, com mais razoabilidade.